Bem, quando nós vamos tratar dessa questão do encarceramento feminino, é muito importante que a gente trata de interdisciplinariedade. Então, a gente trata com questões como direito penal, criminologia feminina, lei de execução penal, psicologia, mas é muito importante também que a gente abra a nossa cabeça, que a gente abra mão de certos preconceitos, no sentido de conceitos pré-concebidos, para que a gente possa, de fato, entender a realidade dessas mulheres, ou chegar pelo menos perto disso, porque nós nunca vamos saber o que é a dor que elas estão sentindo. A gente não mora no lugar onde elas moram, a gente não sofre a violência diária que elas sofrem, a gente não sofre as injustiças que elas sofrem, e a gente não está no sistema prisional, ou grávida, ou com uma criança pequena. Então, é muito importante que a gente abra a nossa cabeça para a gente poder entender essa realidade. Então, aqui no slide 8, eu fiz a seguinte pergunta: por que juízes brancos decidem o futuro de mulheres pretas? E eu trouxe o artigo 318 do Código de Processo Penal, porque ele foi alterado pela Lei número 13.257, de março de 2016, que é a Lei do Marco da Primeira Infância. Então, essa lei não foi para proteger a mulher encarcerada. Essa lei foi para proteger a criança, porque eles entendem que o melhor ambiente para a criança estar é perto da mãe. Então, essa lei fala o seguinte: a prisão preventiva imposta à mulher gestante, ou que for mãe, ou responsável por crianças, ou pessoas com deficiência, será substituída por prisão domiciliar, desde que, inciso 1º, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 2º, não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Então, essa lei tem 2 incisos. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. O crime de tráfico, que nós veremos até de forma mais detalhada lá na frente, é um crime que é cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. E é o delito onde eles mais prendem essas mulheres. Então, o crime de tráfico é simplesmente você vender droga para alguém, você oferecer droga para alguém. Isso não implica em violência e grave ameaça. Ah, mas o dono do morro, da Boca, faz tiroteio. Isso é outro crime. O crime de tráfico em si, ele não tem violência e nem grave ameaça. Eu vou tratar disso mais na frente. Agora, o que eu estou trazendo para vocês é o seguinte: é que a maioria dos juízes estão negando prisão domiciliar para essas mulheres, sob o pretexto de que elas não seriam boas mães. Baseado em quê? Em vozes da minha cabeça, porque eles não estudaram o suficiente para decidir a respeito disso, e eu nem sei se existe estudo para decidir a respeito disso. Eu acho que para avaliar se uma mulher vai ser uma boa mãe ou não, é só vidente. Então, são juízes brancos, que vêm do meio privilegiado, que quando a mulher engravida, ela tem toda uma rede de apoio. Normalmente ela fica com a criança em casa para ele trabalhar, ou se ela sai para trabalhar, ela tem quem fica, ela pode pagar quem fica, e eles não enxergam a realidade dessas mulheres, que muitas vezes não tem nem com quem deixar o filho. O filho muitas vezes vai para um abrigo onde ela não vai encontrá-lo nunca mais. Então, isso é um absurdo, isso é uma violação dos direitos humanos. E não existe esse requisito na lei. E o que mais revolta a gente é que quando a mulher tem mais privilégio, igual, por exemplo, uma Adriana Anselmo da vida, que conseguiu prisão domiciliar e tem que conseguir, porque é direito dela, eles concedem. Por quê? Por que a Adriana Anselmo seria uma mãe melhor do que aquela mulher que mora na favela? Porque ela é pobre? Então fica essa pergunta. Esses juízes, eles não vivem a realidade dessas mulheres. Esses juízes não sabem o que é a polícia meter o pé na porta da sua casa sem o mandato judicial. A maioria das vezes que o Estado aparece para essas mulheres é dessa forma, é para violar direitos. O Estado nunca está lá para promover educação, saneamento básico, direitos mínimos que elas têm direito. O Estado só entra lá para violar direitos humanos. E esses juízes, eles vêm de uma realidade completamente diferente. E são esses juízes, normalmente homens, normalmente brancos, normalmente muito novos,
que ficaram anos estudando para concurso, porque a gente sabe que a realidade da pessoa que tenta concurso é uma realidade muito dura, é uma realidade que não tem Natal, é uma realidade que não tem Ano Novo e perde namorado, enfim, tudo bem. Mas a gente tem que entender também que é um privilégio, porque tem alguém que está pagando inscrição de prova, porque tem alguém que está proporcionando que essa pessoa se alimente, porque tem uma pessoa que está pagando passagem de avião, porque tem uma pessoa que está pagando hospedagem no hotel para ele ir lá fazer prova. Dá um duro danado? Dá, mas não deixa de ser um privilégio. E quando esses juízes são aprovados no concurso, eles não são aprovados assim em 50. Eles são aprovados em 5. Então, eles saem daquela realidade de ficar estudando no caixotinho o dia inteiro, um direito do mundo perfeito, onde tudo funciona perfeitamente, onde todo mundo tem acesso à educação, onde a polícia age corretamente, onde todo mundo tem saneamento básico, tem creche, onde os pais assumem a responsabilidade dos filhos. Então, eles saem desse mundo perfeito. E eles saem de lá se achando super-homens, deuses. E são esses juízes que vão decidir o futuro dessas mulheres que vivem numa realidade completamente diferente da realidade deles. Isso aqui também é uma violação de direitos humanos, porque não tem esse requisito na lei. Eles não têm como falar que o crime de tráfico de drogas é cometido com violência ou grave ameaça. E se a lei fala que não cabe um juízo de valor a esse juiz, a obrigação deles é observar os requisitos que estão colocados de forma clara na lei e colocar essa mulher em prisão domiciliar. Muitas vezes é questão nem de prisão domiciliar, é questão de liberdade provisória. Mas essas mulheres ficam dentro de casa, elas ficam monitoradas por tornozeleira eletrônica e elas só querem cuidar dos seus filhos. É só isso que elas pedem. Nós tivemos uma experiência recente e a gente sabe o que é ficar preso dentro de casa e a gente sabe que não é bacana. E ainda assim, eles estão negando esse direito dessas mulheres, que é um direito que foi concedido pela lei e já foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, mas como são mulheres pretas, como são mulheres pobres, normalmente elas vão ter acesso só à defensoria, que fica sobrecarregada. Normalmente essas queixas não vão chegar no ouvido do defensor público, porque elas não têm quem visite elas. Então, a gente costuma ver essa violação de direitos sendo cometida diariamente. E essas mulheres são mulheres invisíveis. São mulheres que ninguém vê, são mulheres que ninguém importa, são mulheres que ninguém escuta, porque são mulheres que não são da realidade da gente. Então, eu continuo perguntando por que juízes brancos decidem o futuro de mulheres pretas?